boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Mariane? Como é que está? Tudo jóia? Muito bem, pessoal. Bibiane, Doré, tudo jóia? Ludmila, tudo bem? Como é que estão as coisas? Estamos ao vivo. Boa tarde, Ludmila. Estamos ao vivo para mais uma live. Nossa live tradicional de sexta-feira. Maravilha, mas tudo ótimo, né? Que legal. Jóia, tudo bem, Isaura? Keila, tudo jóia. Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live nossa tradicional de sexta-feira. Live que temos, então, um tema bem bacana hoje, que é entorse de tornozelo. Onde, lógico, né? Não vou fazer nada muito tradicional, né? Não vamos falar sobre entorse, né? Parte estrutural, né? Tudo bem, Mozara? Tudo jóia? Vera? Como é que você tá, Mozara? Tudo bem? Que bom te ver. Beth, Marcos, beleza? Maravilha. Pessoal, então nossa live hoje sobre entorse de tornozelo, só que lógico, né? Eu não vou vir aqui falar sobre não vou vir falar sobre a lesão do ligamento, né? Vocês me conhecem, a maioria das pessoas me conhece, sabe que eu não vim aqui para falar sobre lesão de ligamento, né? Maravilha, que bom, Mozart, que bom que tá, beleza? Muito bem, então pessoal, entorse de tornozelo. Primeiro, levar em consideração que existe uma lesão, existe uma ruptura, existe um estiramento do ligamento do tornozelo, do talo fibular anterior, do talo fibular posterior, do calcâneo fibular. Tem gente que vai ter lesão da pinça bimaleolar, que vai ter toda a parte estrutural, isso daí, ok, beleza, joia, clássico, a gente não pode deixar de pensar nisso, tá? Então, assim, não é porque a gente não fica falando da parte estrutural que ela não é importante, ok? Então a gente precisa lembrar de tratar a estrutura. Vai ter que fazer ultrassom sim, vai ter que fazer laser sim, vai ter que trabalhar esses pacientes nesse sentido, ok? Precisa, a fisioterapia serve para isso, para tratar esse tipo de lesão. Tá, só que o que mais? Outra coisa, disfunções articulares. Disfunções articulares do tornozelo, não entorse. Existem várias adaptações dessa que existe articular em relação ao entorse de tornozelo, tá? Vocês querem saber alguma delas? Vocês entrem no Instagram do Leandro Reche, que é professor da Escola de Osteopatia de Madrid. Ele fez um vídeo no IGTV essa semana sobre algumas dessas adaptações. Então, se você quer saber da parte articular, você pode dar uma olhadinha lá, que ele tem um conteúdinho legal lá, tá? Então, tem a parte do ligamento, tem a parte das disfunções articulares. Só que eu venho falar para vocês o quê? Da parte neural, da parte do controle funcional, tá? Então, quando a gente fala sobre entorse de tornozelo, além de todo o trabalho sobre o próprio ligamento e além de todo o trabalho sobre as próprias disfunções articulares, nós temos que pensar na parte neural, porque a parte neural é quem controla a parte funcional. Pessoal, na maioria das vezes, quando a gente tem uma disfunção, quando a gente tem um entorse de tornozelo, tá? A gente tem uma disfunção do nervo fibular profundo, tá? O nervo fibular profundo, ele que corre, né? Então, ele do nervo fibular comum ali na lateral do joelho, vira o nervo fibular profundo, que ele vem passando por baixo do músculo tibial anterior, vai passar lá no pé. Então, na grande parte dos entorses em inversão, é o nervo fibular profundo. Só que dependendo do mecanismo do trauma, dependendo do mecanismo do entorse, pode ser do nervo fibular superficial. Não importa. O que a gente tem que prestar atenção é na repercussão que isso gera. Pessoal, quando a gente fala de uma disfunção neural, tá? Quando a gente fala de uma disfunção neural por estiramento desse nervo, tá? Essa disfunção neural pelo estiramento, ela leva a a duas características principais. Primeiro, menos condução desse nervo.
Tá? Então, se ele leva menos condução, ele vai ter menos impulso nervoso, ele vai ter menos potenciais de ação e ele vai ser mais lento. Ou seja, o caminho é mais lento, entendeu? A velocidade que vai percorrer o caminho neural é mais lenta. Tá? E a segunda característica é que ele tem uma maior latência. O que é a maior latência? Entre o receptor, seja ele, né, o receptor articular, ou no caso dos ligamentos, os receptores que vão identificar o estiramento, né, que são lá os corpúsculos de Meister, Pacini, Ruffini, quando você fizer o estiramento, ele vai levar mais tempo para poder ativar, para poder disparar o potencial de ação. Ou seja, menos velocidade e mais latência, isso a gente troca por uma outra palavra, que chama instabilidade. A instabilidade funcional não é instabilidade estrutural, uma instabilidade funcional que a gente tem, ela está ligada a essa má função neural. E hoje a gente vê vários estudos falando sobre essa questão de paciente que tem entorse de tornozelo que apresenta instabilidade crônica do tornozelo. Tá? Essa instabilidade em certas situações pode ser estrutural, por causa da estrutura ligamentar mesmo, que não está funcionando, mas grande parte delas é uma instabilidade funcional. Então, de novo, a gente sabe que tem uma característica de diminuição da velocidade da condução neural, ou seja, quando você dá o estímulo no tornozelo, ele demora mais para chegar a informação até a medula e até o cérebro, e existe uma maior latência. O que a gente tem nessa característica? Quando eu tenho essa disfunção que ela não se trata, né, que ela não se corrige, o que acontece? Se, porventura, num segundo episódio eu tiver um entorse, o que acontece? Normalmente eu começo a ter o entorse, o cérebro identifica que está virando o pé, manda contrair os fibulares e eles devolvem o pé à posição normal. Quando eu tenho menos velocidade de condução e maior latência, o que acontece? O cérebro demora mais para perceber, os receptores demoram mais para avisar que tem um estiramento, né, que está tendo um movimento de inversão, a velocidade demora mais e o cérebro demora mais para entender. Ele demora mais para receber a informação. E aí o que acontece? Quando o cérebro recebe a informação que é para mandar a informação lá para os fibulares contraírem, o que acontece? Você já torceu o pé de novo. Aí começa a ter entorse de tornozelo de repetição, tá? Então, essa alteração funcional, que está ligada, então, à diminuição da velocidade de condução neural e a maior latência, é a grande característica da instabilidade funcional. Quando a gente vai trabalhar esse paciente para tratar, a gente, né, na maioria dos casos, a gente aprende isso desde a graduação, que o que vai melhorar essa questão é a propriocepção. E realmente é. Agora, se eu consigo ter técnicas para estimular de forma mais rápida, a gente consegue fazer um trabalho bem melhor. Tá? Então a PNS, né, aqui eu gosto de focar na PNS por causa da rapidez, da velocidade que a gente devolve a função do nervo. Tá? A dermoneuromodulação também faz isso? Faz. A mobilização articular faz isso? Faz, só que demora mais. Tá? Então a PNS ela ajuda mais, não que com outras técnicas a gente não consiga. Ok? Então essa é a grande característica. O Doré perguntou aqui, e se dói o tornozelo do outro pé? Já chego aí, tá? Para chegar nesse ponto, eu tenho que falar para vocês que eu tenho dois estudos que são mais característicos. Um de 1994, mais antigo, e um de 2015, que mostram essa característica dessa alteração funcional do tornozelo, né, da inervação dos nervos fibulares, fazendo então uma repercussão sobre os próprios músculos fibulares tibial anterior, mas também sobre os músculos intrínsecos do pé, diminuírem a sua capacidade funcional, proprioceptiva. Então a gente perde essa capacidade. Esses estudos eles mostram que essa incapacidade funcional, ela dura no tempo. Então teve um estudo de 94, ele avaliou esses indivíduos com 60 dias após o entorse, e após 60 dias do entorse ele ainda persistia com a incapacidade funcional, tá? E esse de 2015 também fala de que isso também dura no tempo, mas
de que existe, na realidade, uma compensação, na verdade, por convergência neuronal. Então, a inervação que tem do lado esquerdo faz com que tenha, pela inervação medular, uma ativação, uma mudança da função do lado direito. Ou seja, o outro lado também tem repercussão de diminuição da sua função. Não nos mesmos patamares que o lado acometido, mas também tem. Então, se eu tenho essa alteração funcional, eu posso ter um processo nociceptivo a partir dali, por sobrecarga. E aí essa informação nociceptiva é o que vai trazer dor para o outro lado. Uma outra explicação que pode ser para isso também, que é a pergunta do Doré, é quando a gente tem isso a nível de processamento central, que a gente está falando de neurônio espelho, tá? Quando a gente fala de neurônio espelho, um lado ele vai imitar o outro, tá? Então, a gente tem essa característica de entender essas repercussões. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. A gente tem que entender essas repercussões dessa parte funcional sempre desse ponto de vista neural, onde o acometimento do outro lado vai se dar por convergência neuronal ou talvez por neurônio espelho, quando aí for um processamento central. Lógico, tem paciente que por ter entorse num pé acaba forçando o outro? Tem, aí é porque está sobrecarregando o outro de verdade. Mas quando o entorse não é tão grande assim e ele não está tendo essa descompensação, quando a gente olha do paciente que tem dor no outro pé, é por causa dessa característica da convergência neuronal, que no lado não acometido vai ter a característica então de diminuir a velocidade da condução e também aumentar a latência. Se isso acontece, existe também grande chance de eu acabar torcendo o outro pé também. Então, é esta característica, é este pensamento sobre essa função neuronal que mostra pra gente essa incapacidade funcional, que é o que gera a instabilidade funcional nesse paciente. Um paciente que tem um entorse de tornozelo grave, né, grande, talvez com trauma direto, ele vai ter lá uma lesão da pinça bimaleolar, né, da face que junta ali, né, os dois ossos, ele vai ter uma grande lesão da cápsula, ele vai ter uma grande lesão do ligamento, e isso pode levar a uma instabilidade estrutural. Aí é outra coisa, tá? É uma coisa que isso precisa ser tratado de outra forma. Se essa instabilidade não é tão grande, tá? A correção da estabilidade funcional talvez compense a estrutural. Mas talvez é necessário até mesmo a cirurgia para poder fazer essa estabilização estrutural, tá? Mas esses são casos que devem ser avaliados. Tudo depende da extensão dessa lesão e do que esse paciente tem como o que ele vai fazer da vida, se ele vai continuar no esporte, se o esporte é de alto nível, se não é, e por aí vai. Aí as decisões, quando há essa instabilidade estrutural, elas estão muito ligadas também à opinião do médico em relação a esse quadro. Em relação à instabilidade funcional, é com a gente mesmo, é com a físio mesmo. A gente começa esse trabalho, né, de reeducação funcional, e aí depois o pessoal da educação física, né, o pessoal da preparação física, vai fazer a continuidade, dando cada vez mais capacidade funcional para esses indivíduos. Então, quando a gente fala sobre isso, essa disfunção neural, tá? Essa disfunção neural, ela pode, por convergência neuronal, afetar o outro lado, mas a gente sabe que uma disfunção nociceptiva, né, que está então tendo uma mudança da função neural, quando ela não é tratada, as adaptações vão começar a ocorrer. Então eu vou mudar o tônus, eu vou mudar a função articular, eu posso ir, dependendo dos meus segmentos, se eu atingir níveis vertebrais, né, segmentares, que estão ligados à parte autonômica, eu posso ter disfunções autonômicas, tá? E aí a gente pode fazer a linha de raciocínio que a gente quiser. Se eu tenho lá uma disfunção do nervo fibular profundo, que está sensibilizado, né, levou uma sensibilização periférica, e que isso leva uma sensibilização central a nível ali de L5,
Eu posso sensibilizar a parte da inervação parasimpática sacral e o paciente ter, junto com esse histórico dos entorses de tornozelo, um comprometimento visceral baixo, por causa da sensibilização da inervação parasimpática sacral. Se eu tiver uma ascensão dessa sensibilização pelos interneurônios e chegar até lá o gânglio de Gasser e que vai ter uma interação sobre o nervo trigêmeo intracraniano, eu posso ter o paciente que tem enxaqueca, cefaleia, tá? Por uma sensibilização neural. Então, essas disfunções, né, apesar de ter uma lesão estrutural, né, um mecanismo de lesão estrutural, que é o entorse de tornozelo, eu vou trabalhar a parte estrutural, mas eu tenho que trabalhar essa parte funcional para evitar com que ele tenha o quê? Problemas a médio e longo prazo. Tá? Para evitar essas características, evitar essa sensibilização. Porque a gente sabe que um problema local, dependendo da intensidade desse problema, mas também principalmente dependendo ao tempo, ele vai generalizar. Aí o teu paciente que teoricamente era para ser tratado só um entorsezinho de tornozelo, você vai ter que tratar muito mais coisa que está ligado à sensibilização neural que ele tem a partir do entorse de tornozelo. Tá? Eu não posso dizer que a dor de cabeça é por causa do entorse. Na realidade, assim, o entorse sensibilizou o sistema. Tá? Sensibilizou de forma generalizada. Ele fez a disfunção se generalizar. E a partir daí, essa generalização fez com que ele tivesse sintomas à distância. Então, para sempre lembrar que é a intensidade da lesão que gera a sensibilização, que gera então essa generalização das disfunções, ou o tempo. Tá? Quando você tem uma pequena lesão nociceptiva, mas que ela dura no tempo. Então, quando a gente vê isso daqui, intensidade e tempo são aquelas que generalizam as disfunções. Tá? Então, entorse de tornozelo, passo 1, vai tratar a estrutura, vai tratar, tem que tratar, não adianta querer falar, não adianta querer ficar olhando, fazendo todo um processo que gera um monte de coisa, fazendo da parte de sensibilização, tratando tudo isso, se você não tratar o ligamento. Tem que tratar, não adianta a gente negligenciar isso. Então tem que tratar, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Todas as técnicas são boas, a gente só tem que saber o porquê que a gente está usando cada uma delas, tá? Em cada momento da recuperação. E também não pode ficar deixando de fazer coisa. Se eu sei que tem um comprometimento da função neural, por que não trabalhar? Então, vai ter que ter as características das lesões, da parte estrutural, vai ter a característica da parte neural, vai ter as características da sensibilização, que é o controle endógeno da dor, do sistema de controle endógeno da dor, e vai ter as características da reabilitação funcional, de devolver esse cara para a atividade dele, seja ela amadora ou profissional. Então, tudo tem a sua função, tá? E pacientes com entorse de repetição, pacientes com dores crônicas, né, em outras regiões, a partir do momento que teve entorse de tornozelo, mostra a característica da sensibilização. Esta sensibilização, ela pode então generalizar as disfunções por característica da própria sensibilização. E essa generalização, ela está ligada à intensidade dessa disfunção inicial, tá? Da disfunção neural inicial, ali que a gente tem sobre o nervo fibular profundo, mas também sobre o tempo. Aquele paciente que torceu o tornozelo e não quis tratar, não foi buscar ajuda, não quis tratar, daqui a um tempo ele vai começar a procurar por outros motivos. E aí na hora de tratar você tem que lembrar de olhar o nervo fibular superficial e profundo nos casos do entorse de tornozelo. Beleza? Frase do dia. Frase do dia, tá ligado ao entorse? Não, não tá ligado ao entorse, tá ligado à parte neural desse entorse. Então, frase do dia é: a intensidade e o tempo generalizam as disfunções. A intensidade e o tempo generalizam as disfunções. Então, se você tem uma lesão intensa o suficiente ou que ela dura no tempo o suficiente, esse paciente vai começar a ter disfunção adaptativa à distância. E é onde vão aparecer os sintomas. Tudo bem? Beleza? Pessoal, então essa foi uma live sobre entorse de tornozelo e este mês de novembro, eu falei assim, vai ser o mês do pé.
Então, hoje é sobre entorse de tornozelo, e aí todo mês de novembro eu vou falar sobre características ligadas aos pés. Vai ter sobre metatarsalgia, vai ter sobre faceite, vai ter todas essas características, beleza? Então, toda sexta-feira, 1h15, live fica salva por 24 horas. A gente tem esse mês, o mês dos pés. Então, as patologias que acometem os pés, sempre de um ponto de vista neural, sempre de um ponto de vista funcional e não somente a questão estrutural, beleza? Pessoal, quero que vocês, terminando a live aqui, vão lá no feed, curtam a frase do dia, compartilhem a frase do dia, para que as pessoas que vocês conhecem também possam ter acesso a este conteúdo. Essa live está salva por 24 horas, beleza? Pessoal, só lembrando, segunda-feira, 2 horas da tarde, a gente tem nossa aula no canal do YouTube, o link está lá no link da bio, assim como está o link para o grupo do WhatsApp, que vocês acabam recebendo os resumos, os mapas mentais e algumas dicas más, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês nesse horáriozinho de almoço. Disponibilizar um pouco do tempo de vocês para a gente trocar essa ideia. Espero que vocês tenham um ótimo dia, bons atendimentos. Para vocês, para todos nós, amanhã é feriado, né, dia de finados. Então, para todos aqueles que têm, né, os parentes que já são falecidos, que Deus os abençoe e que tenho certeza que eles estão todos olhando pela gente lá de cima, e que vocês tenham um ótimo feriado, um ótimo descanso nesse final de semana. Espero vocês segunda-feira, 2 horas da tarde. Ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço.